Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo de treinamento do Sistema Odontotec. Ainda no nosso assunto SAEX, hoje vamos ver um pouquinho sobre os atos que são realizados somente por especialistas. Como esse é um vídeo relativamente curto, né, eu já vou estar unindo com um vídeo da semana que vem, do dia 21, que é um pouquinho das configurações dos valores, né, dos atos para cada plano, para os convênios. A gente vai ver onde pode ser configurado isso, qual é a influência disso na hora de estar digitando o orçamento, as diferenças dos valores para local e para intercâmbio, ok? Espero que ajude vocês e vamos começar. Bom, então o que a gente vai apresentar hoje para vocês é a razão, né, dessa mensagem aqui aparecer quando eu estou digitando um ato qualquer. Eu vou começar na digitação do orçamento de novo, só para a gente poder ver certinho o orçamento, o beneficiário e tal, para que a gente possa entender quais são as configurações que devem ser feitas para que um ato seja digitado apenas por alguém que seja especialista naquela devida especialidade do ato, né? Então vamos selecionar um cooperado aqui e um beneficiário. Vamos lá. Aqui, vamos ver. Beleza, isso é um orçamento local, ok? Para a gente poder testar. Na segunda parte do vídeo eu vou falar um pouquinho, talvez, sobre os intercâmbios, a questão dos valores, né? Eu vou pegar um ato, aquele que já estava lá no outro orçamento, que é essa faceta em resina, ok? Quando eu clicar aqui no mais, eu vou selecionar um dente, uma face aqui, né? E vou digitar. Beleza, aqui ele permitiu que eu lançasse esse procedimento. Então eu vou pegar o código dele aqui, 851, final 64. E a gente vai vir aqui no K2, ó. Esse aqui é o ato. Beleza. Então, faceta em resina, o código é aquele que a gente viu lá. E aqui o orçamento, a configuração, né, da parte local. Tá marcado aqui, executar apenas por especialista. Quem que é o especialista que digita esse tipo de ato? É quem tem a especialidade aqui, dentística, ok? Então a gente vai lá no cadastro do cooperado agora. Eu vou até abrir um novo K2 aqui, só para a gente manter aquele lá aberto, para a gente encontrar essa especialidade no cadastro desse cooperado. Aqui. Cooperado, vamos ver qual o nome do cooperado que a gente pegou aqui. É Marcela Rafaela. Beleza. Aqui. Vamos buscar por essa dentista aqui. Beleza. Olha a especialidade dela aqui, dentística, ok? Se eu remover essa especialidade dela, colocar, por exemplo, radiologia, vou marcar aqui. Lembrando que aqui ele está, o ato, no vídeo anterior a gente viu a questão de validação e pré-validação. Nesse caso aqui, a verificação se o ato é somente por especialista, ela está marcada para ser uma pré-validação, ou seja, quando eu digitar aqui, já é para ele trazer essa informação. Olha lá, cooperado não pode executar esse procedimento, ou seja, a gente viu que dentro do ato, a especialidade dele, né, é dentística, ok? E está marcado aqui executar apenas por especialista. E lá dentro do cadastro do cooperado, a especialidade dele é radiologia, ou seja, esse cooperado aqui em específico e todos os outros cooperados que não tiverem a especialidade dentística dentre as suas especialidades não conseguirão realizar o procedimento faceta em resina, que foi o exemplo que eu usei aqui, ok? Para que não seja validado essa questão de executar apenas por especialista, é só desmarcar esse campinho aqui. Lembrando que a gente tem a binha local e a binha intercâmbio, então são duas coisas diferentes. Essa aqui ela vai ser usada para orçamentos locais e essa para orçamentos intercâmbio, ok? Então é assim que a gente define um ato
se ele vai ser digitado somente por especialista ou não, ok? E dentro do cooperado, as especialidades deles têm que estar de acordo com a especialidade do ato. Beleza. Como eu disse que seria uma parte curta essa, eu vou falar um pouco agora sobre os valores dos atos para cada plano. A gente vai ver onde fica isso. É uma coisa mais do K2 do que do próprio SAEX, né? Mas é interessante ver como o sistema se comporta quando é feito algum tipo de alteração dentro do plano, né? Você pode ver que dentro do cadastro do ato, a gente não define nenhum tipo de valor. A gente define valor que eu digo monetário, né? A gente define valores de idade, de dentes válidos, esse tipo de coisa a gente define dentro do ato, mas não de valor que vai ser pago tanto para o cooperado ou quanto vai ser recebido do beneficiário. Então, não é no ato que a gente vê esse tipo de coisa. Então, a gente vai entrar aqui em planos, abrir um plano qualquer aqui, e a gente vai ver algumas coisas. Beleza. A gente tem logo na primeira telinha, acredito que isso aqui não seja tanta novidade para ninguém, mas a gente tem aqui o valor da US, ou seja, é o valor que vai ser cobrado com base na quantidade de US que estiver dentro do ato. Então, vai ser cobrado nesse caso aqui do beneficiário 22 centavos. A gente abrir um dos atos aqui, a gente vê a quantidade de US, lembra que valor de US e quantidade de US são duas coisas diferentes, ok? Então, é a quantidade de US vezes o valor de cada uma delas para saber quanto vai ser cobrado por esse procedimento. No caso aqui, é a coroa de aço em dente permanente, ok? Então, essa tabelinha aqui, essa telinha que a gente tem, faz justamente isso. Ela multiplica a quantidade de US que eu defini, isso local, tá? O S sozinho aqui é a local e aí tem a US de intercâmbio. Nesse caso aqui é a mesma, então os valores têm que ser os mesmos para todo mundo. Então, o S 230 vezes 0,22 é para dar 50 e 60. Vamos fazer esse cálculo aqui só para confirmar. 230 vezes 0,22, 50 e 60, ok? Então, esses valores são os valores que a gente vai ver. Vamos abrir o ato, a faceta em resina, só para a gente encontrar os valores que estão aparecendo lá para a gente já. Faceta em resina. Então, o valor do beneficiário, 62,48, quando esse ato não for coberto, ok? Porque o beneficiário só vai pagar quando esse ato aqui não for coberto. A mesma coisa em intercâmbio, quando a responsabilidade dos atos for da empresa e tal. Mas a gente tem um aqui que é o valor do cooperado. Esse valor aqui é o valor que a gente consegue ver na hora de digitar. 76 e 68. Ok? Então a gente vai abrir lá o SAEX e vai digitar a faceta em resina novamente. Eu vou só mudar aqui o cadastro do cooperado para ele poder digitar esse procedimento. A Marcela. Aqui. Tirar a radiologia que eu tinha incluído e vou pôr a dentística de novo. Dentística. Beleza, vou salvar. Ok. Então vamos digitar aqui a faceta em resina na face V do dente 46. Beleza. Ele tinha carregado a informação. De qualquer forma, o valor aqui a gente já consegue ver que o valor que está aqui, 76 e 68, é exatamente o valor que está dentro do plano Uniempresa Horta. Na verdade, eu nem chequei o plano, mas isso varia de plano para plano, ok? Deixa eu até checar qual é o plano que está aqui. A gente vai entrar no cadastro do beneficiário que a gente escolheu aqui. Vamos ver. Uniempresa coletiva, é exatamente o plano, né? A gente deu sorte de estar pegando um plano parecido aqui. Vamos ver. Empresa
esse aqui, beleza. Dentística, faceta em resina, esse aqui é o mesmo valor, 76 e 68, beleza. Então no caso aqui a gente tem esse valor mostrado aqui dentro do plano, ok? E se a gente for aqui no SAEX, é o mesmo valor que aparece aqui. Ele deu que o cooperado não pode executar esse procedimento porque ele já tinha carregado o cadastro do cooperado, ok? Então, se eu digitar, vamos pegar um ato que não seja só especialista. Na verdade, eu vou fazer diferente. Atos ontológicos, atos. Vou pegar aqui a faceta de novo. Local, configuração, vamos desmarcar essa opção. Beleza. Agora foi. Beleza. Esse aqui, como é um ato coberto, eu vou selecionar mais um só para a gente checar mais esse valor. Aqui, um ato qualquer. Esse aqui. Esse não vai dar nenhuma validação. Beleza, ele trouxe aqui para a gente mais um valor de 78 e 3 centavos. Vamos entrar dentro daquele plano. Ok? E buscar por esse ato. Deixa eu ver o nome dele. Biópsia. Eu vou saber qual é a especialidade desse ato aqui. Esse aqui. 7803. Ok? Então, os valores que vão aparecer lá na digitação do orçamento lá no SAEX geralmente vão vir aqui de dentro do plano, ok? Por que eu digo geralmente? Porque pode existir um caso em que o convênio tenha algum tipo de valor de US diferenciado para ele. Então vamos selecionar aqui um convênio só para a gente poder ver onde ficam essas configurações aqui. Vou pegar aqui. Zap. Aqui. Dentro do plano, né, do contrato da empresa, tá? Não é no cadastro da empresa, dentro do contrato dela, a gente tem uma abinha lá embaixo que é valores de US, da US para o convênio, tá? Então esses campinhos aqui são os mesmos campos que aparecem lá dentro do plano. Se eu for aqui, a gente vai ver que são os mesmos nomes, que são os valores de US, ok? Não é a quantidade. A quantidade é inerente ao ato. Se eu defino que o ato US tem 130 US, né? Ele vai olhar depois só o valor que tiver aqui, ou então, quando o valor for preenchido em algum momento, os valores são aqui. A gente dividir essa tela aqui, não sei se eu vou conseguir. A gente vê que tem aqui o S beneficiário, empresa, produção e intercâmbio. A gente for aqui dentro, é a mesma coisa, o S beneficiário, empresa, cooperado, né, produção e intercâmbio, ok? São os mesmos campos, só que se eu tiver preenchido aqui dentro, ele vai olhar aqui, ao invés de olhar diretamente no plano, ok? Por isso que quando fosse digitado algum orçamento e por algum motivo aparecer um valor de US, uma quantidade, né, de valores lá diferente do que se espera, é bom sempre verificar dentro do plano, tá? Dentro do plano, primeiramente. Checou lá, tá diferente do que está dentro do plano, dá uma olhadinha dentro da empresa, porque pode ser que esteja algum valor aqui configurado. Uma terceira opção, que pode ser que aconteça, sempre para produção, né? A gente não está falando do beneficiário nesse caso aqui, dentro do cadastro do cooperado, lá em gerencial, parâmetros, permissão de acesso,
configurações, a gente selecionar aqui um cooperado que estiver sendo usado para digitação, pode ser que ele tenha um plano para aprovação de orçamentos, ou seja, para aquele cooperado específico, eu vou usar as informações daquele plano, só que são as informações somente da produção, ok? Não são valores do beneficiário, ok? Os do beneficiário vão ser ou do plano, né, diretamente, lá em operacional, planos, ou do convênio, do contrato do convênio, beleza? Por último, uma coisa que pode interferir nesses valores, agora falando de intercâmbio, é o que fica aqui em gerencial, parâmetros, depois em parâmetros de novo, a gente vai em produção. E aqui embaixo tem configuração de intercâmbio. Então tem algumas opções aqui que são olhadas pelo sistema, né, para poder estar vendo os valores da US, a quantidade de US, com base nessas configurações aqui. Então, por exemplo, para ato coberto de pré-pagamento, isso já ainda para produção, tá? A gente tem olhar os valores de intercâmbio ou valor local, por exemplo, tá? Ou os atos não cobertos, a mesma coisa. Intercâmbio local, se for misto, ou então não utilizar essas configurações, modalidade 1 e modalidade custo operacional, ok? Que é o mais comum de acontecer. Se eu vou usar o pré-pagamento, usar os valores de intercâmbio ou então os valores locais, se for o caso. Misto comumente não é usado, mas existe também essa possibilidade aqui. Okay? Então são esses os lugares que podem afetar de alguma forma os valores dos procedimentos na hora de estar digitando lá no SAEX, ok? Espero que tenha ajudado vocês. Em qualquer dúvida a gente vai estar disponível lá no Skype na sexta-feira, ok? Muito obrigado. Bom, esse foi mais um vídeo, espero que tenha ajudado vocês. A gente viu então como os atos, né, são configurados para que somente os especialistas naquele tipo de ato, né, na especialidade daquele ato, possa estar digitando, possa estar realizando, né, aquele procedimento nos beneficiários. E também a gente viu como configurar, aonde ficam as configurações dos valores, né, dos atos para cada plano, e também em alguns momentos valores diferenciados para o convênio, porque a gente viu, né, nessa análise que eu venho comentando para vocês há algumas semanas já, que tem bastante gente que ainda tem dúvida de quando deve aparecer um valor, quando deve aparecer outro valor, tá? Então a gente viu onde é feito tudo isso. Espero que tenha ajudado vocês, só lembrando que no dia 18 a gente vai estar online no Skype, né, FI_treinamento, para estar ajudando quem tiver algum tipo de dúvida, ok? Espero que tenha ajudado e até a próxima.